Olá, amados, paz bem? Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2022. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando sobre tentações. E a lição de hoje, a lição de número 8, o tema é a tentação de fugir do julgamento de Deus. Que na verdade a lição vai tratar não só da ideia, da tentação, do desejo de fugir do julgamento de Deus, mas também do desejo de fugir das responsabilidades com Deus. E é isso que nós iremos estudar na lição de hoje. Lembrando que o ebdemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos. Nós temos os slides em PowerPoint que você conhece, é esse slide que você está vendo nesta aula, né? Nós temos também as aulas em PDF, aula em áudio e o treinamento para professores da EBD. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. Nós temos também sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Do mesmo modo, acesse www.ebdemfoco.com e confira. Além disso, você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse número e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome, que o ebdemfoco.com estará retornando para você. O contato é 94-DDD 984092869. Muito bem, vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição está em Jeremias capítulo 17, verso 5 e diz: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É um texto clássico de Jeremias que inclusive nos círculos leigos gera ainda, né, bastante discussão sobre qual é a ideia desse texto. O que Jeremias quis dizer quando ele diz maldito o homem que confia no homem. Se é maldito aquele que confia no amigo, se o texto bíblico está dizendo que é maldito, é errado confiar nas pessoas, qual é a ideia desse texto? Na verdade, o restante do versículo já explica, né? Maldito o homem que confia no homem, vírgula, e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Numa outra versão, na versão NVI está assim: maldito o homem que confia no homem e faz do seu próprio braço a sua força, o seu socorro. Ou seja, qual é a ideia do texto? A ideia do texto é o seguinte: maldito o homem que tem as suas esperanças apenas no ser humano e não em Deus. Maldito é o homem que espera vencer as suas lutas, vencer os seus pecados, vencer as adversidades desse mundo apenas através de métodos humanos e não confiando em Deus. O resumo da lição nos diz: os israelitas deveriam aceitar o julgamento de Deus, mas foram tentados a buscar ajuda dos egípcios, por isso foram repreendidos pelo Senhor. Como nós vamos ver na lição, e aqui eu só fazer uma rápida explicação, nós estamos tratando de um texto do profeta Jeremias, no contexto pré-exílico, mas pré-exílico bem próximo mesmo. Então Deus já havia dito para Judá, né, para Israel ali, Judá, através do profeta Jeremias, que eles seriam levados para o cativeiro na Babilônia e que eles não deveriam resistir a isso. Os israelitas não só resistiram essa determinação divina, como tentaram recorrer a outras nações como uma forma de se precaver, como uma forma de lutar contra a vontade de Deus. Inclusive, nós podemos pensar, e o comentarista até faz essa abordagem mais na frente, qual era o pensamento dos israelitas? Será que eles pensavam que podiam ir contra Deus tendo um aliado militar forte? Ou será que eles não entendiam que a invasão babilônica era uma pedagogia divina e que eles deveriam aceitar como uma forma de correção, de educação para a vida deles? Com certeza,
as duas coisas podem estar envolvidas, e nós iremos ver isso nesta lição. O texto bíblico, já fiz referência, é Jeremias capítulo 17, né? Aqui a revista nos oferece os 10 primeiros versículos, mas você vai ler, inclusive, os capítulos 15, 16, 17, 18, que fala bastante sobre essa questão de Israel ser dependente e obediente a Deus. Nossa introdução. Na lição deste domingo, veremos que Jeremias, um dos profetas de Israel, exorta o povo mostrando o perigo de se abandonar o Senhor e ceder à tentação de pedir ajuda aos homens. Veremos que o povo de Israel tentou fugir do julgamento de Deus por seus pecados, imaginando que o que estava por vir era somente uma nação tentando subjugá-los, né? E nós temos aí esses dois argumentos, que eu acho que os dois estão incluídos. Israel pensava que não interessa quem Deus manda, se nós tivermos alguém poderoso do nosso lado, nós venceremos. E também, com certeza, eles estão, não, nós não vamos passar por isso. Nós não queremos essa correção. Nós não queremos essa pedagogia de Deus. Nós não aceitamos essa correção divina porque nós estamos bem, na verdade. As nossas vidas estão bem. Nós não estamos tão errados como Deus está dizendo que estamos errados. Mas, na verdade, o juízo de Deus vinha por causa dos seus pecados. E não adiantava eles ir atrás de aliados militares, porque eles não estavam lutando apenas contra a Babilônia, eles estavam lutando contra Deus. Mesmo o Altíssimo tendo-os advertido, eles seguiram seu caminho, pagando o preço determinado pelo Senhor. Ao invés de se submeter à vontade de Deus, se eles se submetem à vontade de Deus, muito provavelmente, é uma especulação que a gente faz, Nabucodonosor teria vindo, levado cativo a nação, não teria destruído Jerusalém, não teria destruído Judá. A razão da fúria de Nabucodonosor ao destruir tudo foi justamente a desobediência dos reis, dos líderes de Israel, quanto ao exílio que Deus havia determinado. Primeiro tópico, o cenário em Judá. Jeremias e seu ministério. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Basta você ler Lamentações de Jeremias, você vai perceber isso. E essa designação não se dá por acaso. Ele viveu e profetizou nos últimos dias de Judá. Mesmo sendo chamado para o ministério profético, ainda jovem, teve a maturidade e a ousadia de proclamar a palavra de Deus para o seu povo, ainda que fosse mal visto e injustiçado. Então, Jeremias pregou, né, o seu ministério já no finalzinho ali dos reinados de Joaquim, já no finalzinho do Judá pré-exílico, né? Tanto que ele está vivo ainda durante a invasão babilônica. Ele é levado para o Egito e fica um tempo por lá, e a gente não sabe necessariamente o que aconteceu com o Jeremias, mas ele profetiza no final do reinado, no final do período pré-exílico de Judá. E ele passa por um momento muito difícil, porque no momento em que o povo é o povo que está desejoso de prosperidade, de crescer, de ver a nação de Israel crescendo como as outras nações estavam crescendo, então quando veio a palavra do Senhor através de Jeremias dizendo, vocês vão para o exílio, vocês vão para o cativeiro por causa dos pecados de vocês, o povo odiou Jeremias. E isso aqui nós temos uma lição, tem tantas pessoas se autoproclamando profeta, mas a vida do profeta bíblico era uma vida extremamente difícil. Até mesmo aqueles profetas palacianos, eles sofriam com constantes rejeições do povo por falarem a verdade.
Ele chegou a ser levado ao Egito forçadamente, mas manteve a sua postura de obediência a Deus. Sua profecia traz um tom moderado, atingido pelo pesar de quem viu o seu próprio povo em desobediência constante, né? O amor de Jeremias. Quando você lê Lamentações, você vai perceber o desespero da alma de Jeremias ao ver o seu povo na situação em que estava, afundado no pecado e com a iminência do julgamento. Ele realmente era um homem extremamente piedoso e que lutou até o último momento para que o povo se arrependesse, mas não se arrependeram e o julgamento de Deus veio. E isso prova algum isso prova um princípio bíblico que muitos textos bíblicos nos apresentam, que nós vemos o apóstolo Paulo relembrar isso em Gálatas 6 e 7, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Jeremias viu igualmente o julgamento de Deus chegando. Seu lamento se dá não apenas porque o seu povo não creu no que Deus dissera, mas também porque ele viu o julgamento divino acontecendo diante de si. Lamentações 2:2 diz: devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, e abateu-as até a terra. Profanou o reino e os seus príncipes. Então, Jeremias faz aqui uma descrição bastante emotiva do que ele viu. Jerusalém sendo transformada em monturo. Jeremias viu o julgamento de Deus acontecer. Ele estava lá quando tudo isso aconteceu. Ele ficou vivo depois do que tudo aconteceu. Ele viu o Jerusalém aos escombros. Ele viu Judá definhando, se tornando um lugar de miséria. Ele viu tudo isso acontecer. E o pior de tudo não é só ver isso acontecer, é que ele sabia que isso ia acontecer, é que ele falou para o povo que isso ia acontecer, e o povo preferiu punir Jeremias do que ouvi-lo. Deus adverte o seu povo sobre o juízo. Nem sempre o que o Senhor diz tem um caráter agradável aos ouvidos humanos. Isso é óbvio, né? É óbvio. Quando Deus fala conosco de forma muito severa, é porque nós estamos no pecado. Quem está no pecado, geralmente está amando o pecado. E quando vem uma exortação, vem uma correção, não é agradável. Especialmente para quem está cauterizado a consciência, especialmente para quem está amando o pecado como estavam os israelitas. É claro que uma correção, uma palavra dura será sempre bem-vinda para quem é verdadeiramente crente, está desejoso de se arrepender e se libertar do seu pecado. Mas quem está amando o pecado, nunca uma repreensão será bem-vinda. Será sempre um motivo de ofensa, será sempre um motivo desagradável. Mas nós precisamos entender que a correção divina, ela é a pedagogia divina para nos ensinar a termos uma vida melhor, a termos uma vida abençoada. Deus não castiga, e eu nem gosto da expressão castigar, mas corrigir. Deus não corrige um filho sem necessidade, assim como um pai não corrige um filho sem necessidade. Se um pai disciplina um filho sem necessidade, isso não é disciplina, é agressão. Deus, da mesma forma, quando ele corrige, é porque ele está ensinando, ele não está agredindo, não é violência, é correção. Quando nós estamos afundados no pecado, nós não gostamos dessa correção. Mas se nós temos o mínimo ainda do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, quando formos corrigidos, nós agradeceremos, porque Deus está nos salvando. Deus prometeu bênção e proteção se obedecessem, mas igualmente juízo se não andassem nos seus caminhos.
Sempre é bom ouvir a respeito das bênçãos de Deus, e elas são para os que o temem e obedecem. Inclusive é bom a gente lembrar esse princípio na relação de Israel com Deus. Quando você olha lá para Deuteronômio 28, que muita gente gosta de fazer quadro, que muita gente gosta de ler como se fosse um mantra para atrair bênçãos para as nossas vidas, aquilo ali era um contrato de relacionamento. Era o contrato de relacionamento entre Deus e Israel. Vocês obedecem e as bênçãos correrão atrás de vós. Vocês desobedecem e os inimigos correrão atrás de vocês. Vocês serão arrancados da terra. Isso é básico. É básico. Sempre é bom ouvir a respeito das bênçãos de Deus. E elas são para os que temem e obedecem. Mas para os que andam em desobediência, como esperar que ele estenda a sua mão para abençoar, não permitindo que as consequências dos atos do povo se materializassem nos julgamentos que ele havia advertido séculos antes? Deus não pode, não porque ele não pode, não tem a capacidade, é porque é contra o caráter dele, abençoar alguém no mal. Quando alguém prospera fazendo mal, na verdade, acredita-se que o que está acontecendo com essa pessoa é o que Paulo registra lá no capítulo 1 de Romanos. Deus o entregou a si mesmo, e o que lhe resta será uma grande condenação. Não existe estado pior para o ser humano do que o estado de estar entregue a si mesmo. Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Nós precisamos entender isso. Deus enviou os profetas para dizerem que o povo deveria se arrepender de seus pecados, mas eles não foram ouvidos. Os profetas não foram ouvidos. O próprio Senhor Jesus diz acerca da cidade santa em seus dias: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Jerusalém, historicamente, a gente fala Jerusalém porque é o povo de Jerusalém. Os judeus, historicamente, embriagados pelo pecado, pela idolatria, sempre odiou seus profetas. E mais uma vez eu volto a lembrar, para aqueles que gostam de se auto-intitular profetas, o profeta bíblico não era alguém popular, ele era extremamente impopular, porque falar a verdade para pessoas que vivem na mentira não é popular. A busca pela ajuda dos egípcios. Quando o povo de Deus se viu na iminência do julgamento divino, por meio dos babilônicos, tentaram buscar ajuda com outras nações, e esse foi um dos grandes problemas. Isaías comenta: ainda, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Ai dos que buscam ajuda dos homens e não de Deus. Na ótica dos hebreus, o Egito era uma opção militar que certamente poderia fazer frente à Babilônia, já que Deus se tornara um opositor aos hebreus. Já que Deus se tornara um opositor, os hebreus buscariam ajuda nos homens. É muita ignorância, né? É muita ignorância, é muita rebeldia, porque o povo, ao invés de obedecer a Deus, eles procuraram lutar contra Deus. Sim, é isso mesmo. Porque Deus diz: olha, a Babilônia vai vir, vai levar vocês cativos. Não resistam. Aceitem. Aceitem porque é melhor. E o que eles disseram? Não, nós não vamos aceitar. E Jeremias diz para o povo: não é Deus que está dizendo. Nós não vamos obedecer a Deus. Nós vamos atrás dos egípcios, os egípcios virão para lutar contra a Babilônia, contra Deus, contra quem quiser vir contra nós. Eles eram estúpidos, arrogantes, porque não quiseram obedecer a Deus e ainda pensaram que poderiam lutar contra Deus, fazendo aliança com o Egito.
nós precisamos entender o seguinte: Deus é soberano, Deus é dono de tudo. Não importa o que a gente faça para tentar derrotá-lo, para fazê-lo mudar dos seus caminhos, ele é imutável, ele é poderoso, é soberano. O que nós temos que fazer é nos submeter, é nos render. E por que os hebreus resistiram à Babilônia? Eles não viam a investida babilônica como um julgamento de Deus, mas sim como uma interferência na soberania que possuíam como nação. Uma visão curta, para um povo de Deus, uma visão muito curta. Será que nós, como povo de Deus, achamos que nós temos uma vida isenta da intervenção divina? É claro que não. Nossas vidas como servos de Deus são cheias de intervenções divinas. As coisas que acontecem em nossas vidas não são por acaso, não são aleatórias. Elas estão envolvidas com um plano superior divino. As coisas que acontecem em nossas vidas não são fruto do acaso, mas é fruto de uma luta espiritual. É fruto do mundo espiritual também, nós precisamos entender. Coisa que os israelitas não entenderam. Eles não entenderam que eles, como povo de Deus, as questões espirituais eram importantes. Então eles pensaram, não, se Deus não quer ser nosso aliado, o Egito será. Mas eles não entendiam que o problema não era militar, era espiritual. O reino vizinho, Israel, por causa de seus pecados, já havia sido subjugado pelos assírios, em 722. Faltava a Israel o seu devido castigo. E como retardar o que Deus já havia dito que faria? Tentando buscar ajuda nos povos vizinhos. Então, nós já falamos sobre isso, né? Eu já falei sobre isso. Grande ideia, bela ideia. Deus diz, o julgamento virá. E eles dizem, nós vamos impedir esse julgamento. Como que vocês vão impedir esse julgamento? Nós vamos chamar uma outra nação para lutar contra o propósito de Deus. Isso não existe. Como eu acabei de falar, como povo de Deus, Israel não sabia o que era ser povo de Deus. Nós, como povo de Deus, não podemos pensar que as nossas vidas estão isentas das intervenções divinas. O propósito de Deus está sendo realizado em nossas vidas. Segundo tópico, maldito o homem que confia no homem, contando com a ajuda dos homens para fugir do que Deus determinou. Péssima ideia. Jeremias havia escrito uma carta para o povo orientando a se sujeitar à Babilônia, que já havia invadido Judá, obrigando a pagar impostos e oferecer reféns da casa real para serem levados cativos. Esses reféns encontram-se Daniel e seus amigos, né? Então nós temos a primeira invasão, que era uma forma de subjugar Judá, né? Quem sabe se Judá tivesse aceito a determinação divina, ficaria só nessa invasão, que foi uma invasão levando apenas nobres. O povo, o restante do povo ficou em Jerusalém. Jerusalém não foi destruída, seus muros não foram destruídos, o templo não foi destruído. Havia uma colonização, né, um subjugamento, mas não havia uma escravidão, uma destruição. Mas Israel não aceitou isso. Após 3 anos, o rei Jeoaquim decidiu se rebelar, mesmo tendo sido advertido pelo profeta, pelas profecias de Jeremias, de que não devia se rebelar. Então veio o segundo cativeiro de Judá, quando Nabucodonosor colocou Zedequias para governar. Zedequias então vai buscar apoio no Egito, mais um estúpido. A sujeição à babilônica deveria ser vista como uma sujeição à disciplina de Deus. E no fundo, o que nós aprendemos aqui é que os israelitas não estavam preocupados em não ser subjugados pelos babilônicos. Eles estavam preocupados em não ser subjugados por Deus. O que eles estavam preocupados era, eles não estavam preocupados somente em não ser servos da Babilônia, eles não queriam ser servos de Deus. Eles estavam rejeitando os propósitos divinos. Quando nós rejeitamos os propósitos divinos nas nossas vidas, nós estamos rejeitando Deus. Quando nós rejeitamos o chamado divino na nossa vida, nós estamos rejeitando Deus, porque a sua vontade, o seu chamado é inerente ao seu caráter.
é inerente ao seu nome, a quem ele é. Quando nós rejeitamos o seu chamado, nós rejeitamos a Deus. E era isso que os israelitas, que os judeus israelitas estavam fazendo, rejeitando a Deus. Mas para um povo que não ouvia ao Senhor, também não perceberia que o julgamento deveria ser aceito por ter sido enviado pelo juízo de toda a terra. Eles, como eu disse agora há pouco, por ser povo de Deus, eles não sabiam a mínima do que era ser povo de Deus. Eles pensavam que podiam viver sem ter a intervenção divina nas suas vidas. Maldito o homem que confia no homem. Deus usa Jeremias e diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito aquele que precisa passar pela disciplina de Deus, mas buscar ajuda em recursos e capacidades humanas para fugir do julgamento divino. Maldito aquele que precisa passar pela disciplina de Deus, mas busca ajuda em recursos e capacidades humanas para fugir do julgamento divino. Então, precisamos entender o que já foi explicado lá no início, né? Qual é a ideia do versículo? A ideia do versículo não é de que a gente não deva confiar nas pessoas, nos nossos relacionamentos interpessoais. O que o versículo está dizendo é: maldito aquele que confia no homem e não confia em Deus, que deposita primeiramente a sua esperança no homem e não em Deus. Deixa eu contar um testemunho para vocês quando meu filho adoeceu. Quando meu filho adoeceu, a primeira coisa que a gente fez foi procurar médicos. É óbvio que a gente tem que procurar médicos, mas só que a gente não tem que só procurar médicos. Nós precisamos orar, buscar a Deus, buscar a intervenção divina, porque nós somos povo de Deus. Mas o que eu fiz foi buscar em primeiro lugar os médicos. E isso não é uma coisa correta a se fazer. A criança está doente, deveria levar ao médico? Deveria levar ao médico, deve levar ao médico, mas deve orar. E eu não fiz isso. Primeiro eu busquei os médicos, quando eu vi que não estava tendo solução, é que fomos orar. E Deus então abriu as portas para a cura. Essa é uma lição que nos ensina que nós não somos proibidos de confiar pessoalmente nas pessoas. Nós não somos proibidos pela Bíblia de confiarmos nos médicos. Errado é confiar somente nos médicos e não em Deus. Errado é buscar somente os médicos e não buscar também a Deus em oração. É não fazer nenhum propósito com Deus. Esse é o erro. Esse é o erro que muitas pessoas cometem na vida, de iniciar um casamento sem buscar a Deus, de iniciar um empreendimento, um negócio sem buscar a direção de Deus, de iniciar um ministério sem buscar a direção de Deus. Esse é o grande problema, de confiar em si mesmo, de confiar em alguém que pode resolver o seu problema e não em Deus. Não é que a gente não possa confiar nas pessoas, é que a gente não pode confiar nas pessoas, somente nas pessoas, esquecendo que Deus é que é ser humano e que inclusive pode usar as pessoas para nos abençoar. Todo-Poderoso julgaria Israel de forma ainda mais grave e o Egito seria derrotado também. Eles não seriam malditos somente por desobedecerem a Deus, mas por buscar auxílio em pessoas de carne e osso, contando com exércitos e carros de combate que seriam inócuos aos que Deus já haviam determinado. Eles não estavam lutando apenas com a Babilônia, e eles precisavam entender isso, estavam lutando contra o próprio Deus. A palavra maldito traz a ideia de uma pessoa que foi alcançada por uma maldição. Em dias nos quais as pessoas só querem ouvir palavras de bênçãos e nenhuma reprimenda por seus pecados, maldito é uma palavra que fere os ouvidos, mas que espelha a realidade de como Deus enxerga o pecado. A pessoa que vive em pecado está debaixo de maldição, será condenado. Por isso que Deus advertiu o povo: obedeçam as minhas ordens, se submetam à minha pedagogia, vocês serão purificados e salvos. Mas eles rejeitaram e foram julgados. Para se afastar
do Senhor. Não bastava desobedecer ao Senhor e depositar sua confiança nos homens. Os israelitas ainda se afastaram de Deus. É curioso como as pessoas vivem de abismo em abismo ou de glória em glória. Realmente, essa expressão do comentarista aqui é bastante interessante e o professor pode explorar isso com seus alunos. Sobre a questão dos extremos, né? As pessoas geralmente vivem nos extremos, nunca encontram equilíbrio, mas Jesus é o equilíbrio. Você precisa ter um equilíbrio na sua vida financeira, no seu relacionamento. Você precisa ter um equilíbrio no seu trabalho. Não pode viver escravo do trabalho. Você precisa ter equilíbrio no seu relacionamento conjugal. Você precisa ter equilíbrio na sua vida espiritual. Tem gente que estão nos extremos. Uma hora ele abandona tudo e quer viver no monte orando. Outra hora ele larga tudo e quer ir, sei lá, viver só na praia, só de praça, sem ler Bíblia, sem orar. Geralmente as pessoas tendem aos extremos. Nós precisamos buscar o equilíbrio, porque o equilíbrio que agrada a Deus. Os habitantes de Judá deveriam aceitar o cativeiro como um ato da misericórdia divina, mas se distanciaram do Senhor. Eles não somente rejeitaram os mandamentos de Deus, mas também seus juízos. Isso aqui também é bom para a gente meditar, né? Porque quando Deus chama a Babilônia para levar Israel cativo, levar Judá cativo, Deus está trabalhando na purificação do povo que estava envolto em idolatria e em tantos outros pecados. Tanto é que depois do cativeiro babilônico você encontra uma diversidade de outros pecados em Israel quando você lê Ageu, Malaquias e Zacarias e Malaquias. Mas você não encontra mais a idolatria. Você não encontra mais o povo se prostrando diante de deuses. Porque o cativeiro babilônico curou eles desse problema. O cativeiro babilônico era justamente por causa dessa idolatria profunda e arraigada dentro de Israel. Eles lutaram contra o castigo divino, contra a pedagogia de Deus, porque eles amavam a sua vida de pecado. E a maioria das pessoas não gostam de ser corrigida porque amam as suas vidas de pecado. A ajuda humana sempre será bem-vinda quando há união entre os irmãos. E se essa união não estiver em desacordo com o que Deus determinou, mas no caso dos hebreus que já haviam perdido a proteção divina, aquela confiança não apenas ia contra o Todo-Poderoso, contra tudo que o Todo-Poderoso havia determinado, mas acrescentava um juízo ainda maior. Porque era uma afronta para Deus, não só desobedecê-lo, como também enfrentá-lo. Os homens podem ser auxiliadores uns dos outros, mas jamais podem substituir o lugar de Deus para ser a força de outras pessoas. Exatamente. Nós podemos confiar nas pessoas, esperar um bom relacionamento, desenvolver, construir esses relacionamentos. Isso faz sempre com reciprocidade, né? Mas nós não podemos achar que nós mesmos ou outra pessoa pode substituir o lugar de Deus em nossas vidas. Terceiro tópico. É melhor confiar no Senhor. O coração é enganoso. O interior do ser humano pode abrigar diversos pecados, e entre eles o da rebeldia é um dos principais. Deus sonda os nossos corações e conhece o nosso interior. Jeremias 17:10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. É uma linguagem, né, que no caso aqui seria o próprio coração, né? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e o provo. Eu provo as intenções. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Deus não disciplina ninguém se ele não merece. Jeremias nos alerta que nunca devemos confiar uns nos outros. Não. A advertência de Jeremias não é para que deixemos de confiar uns nos outros, mas sim quanto a confiar nos homens como nosso recurso.
quando deveríamos confiar em Deus e não nos afastarmos dele. Já temos falado sobre isso, né? E eu vou só mais uma vez voltar aqui e refletir. O grande problema não é confiar, né, limitadamente nas pessoas, é trocar Deus por estas pessoas. Aquele que confia no Senhor. Da mesma forma que Deus considera maldito o que se afasta dele e busca auxílio nos homens, como Israel buscou ajuda no Egito, ele considera bendito aquele que confia nele e cuja esperança é o Senhor. Deus o compara a uma árvore que foi plantada junto ao ribeiro de águas. Isso aqui é interessante, o professor pode explorar, porque existem duas perspectivas. A perspectiva de Israel aqui era de confiar no Egito, mas também tem a perspectiva de confiar em si mesmo, né? A pessoa que confia em si mesmo é uma pessoa infrutífera, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa arrogante, soberba. Essa pessoa não tem como produzir frutos. Essa pessoa definitivamente não está plantada junto a ribeiros de águas. Diferente dos processos naturais em que uma planta nasce e se desenvolve em um determinado terreno, a árvore a qual Deus se refere não nasceu ali, mas foi colocada, plantada para crescer e se desenvolver até dar frutos. Sua existência não é um acidente de percurso, uma obra do acaso, mas a concretização do plano de Deus. Deus colocou Israel ali. Deus foi quem formou esta nação. E ele não aceitava vê-la se entregando a tanta perversidade. E se as palavras proféticas de Jeremias não levou o povo ao arrependimento, então Deus usa outro método pedagógico, o cativeiro babilônico. O Senhor é juiz. Deus não deixará de julgar o seu povo por causa de seus pecados. E o julgamento se concretizou quando a fortaleza de Jerusalém e o templo do Senhor foram destruídos e o povo levado cativo. O povo que antes usufruía do favor e da proteção do Altíssimo, agora estava cativo na Babilônia. Como eu disse, há alguns instantes atrás, houve duas invasões babilônicas. A primeira era para poder fazer o povo se humilhar, buscar a Deus, se arrepender dos seus pecados. Mas eles decidiram enfrentar Deus, decidiram confiar no Egito e em si mesmo. Então, Deus determinou que Nabucodonosor viesse e destruísse. Já que eles não queriam se humilhar em casa, foram ser humilhados na casa dos outros. Somente após 70 anos, os israelitas começariam a retornar para restaurar a cidade santa. A disciplina de Deus fez o seu efeito. Após o exílio, o povo de Deus retornou mais consciente de suas obrigações para com Deus. Isso mais ou menos, né? Porque quando Ageu, nós lemos o livro do profeta Ageu, nós vemos que o povo está cuidando dos seus próprios interesses e esquecendo dos interesses de Deus. Mas o que nos faz refletir de forma muito positiva o cativeiro é que um dos problemas graves de Israel era a idolatria. E depois do cativeiro, esse mal não foi encontrado mais no meio do povo de Deus. Nossa conclusão. Deus sempre nos adverte por meio de sua palavra a respeito do que devemos e o que não devemos fazer. E mesmo quando permite que as consequências de nossos pecados nos atinjam, ele espera que acatemos a sua disciplina e aprendamos com ela. Entretanto, quando rejeitamos a sua palavra e os seus juízos, buscando apoio em homens mortais ou em nós mesmos para nos afastarmos de Deus, caímos não apenas em tentação, mas também em juízo ainda mais sério. A confiança é em Deus. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós agradamos a Deus confiando e obedecendo inteiramente a sua vontade. Muito bem, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.